Capítulo 2. Fé. Visualização do desejo e certeza da realização. O segundo passo em direção à riqueza. A fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo se apossa da combinação, transformando-a em seu equivalente espiritual, que é então transmitido para a inteligência infinita, como no caso da prece. Entre as emoções positivas, a mais poderosa são a fé, o amor e o sexo. Quando as três se combinam, produzem o efeito de, entre aspas, colorir a vibração do pensamento, de maneira que chegue de imediato ao subconsciente, onde é transformada em seu equivalente espiritual, sendo essa a única forma de se obter uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são psíquicos, relacionados ao lado espiritual do homem. O sexo é puramente biológico e relacionado somente ao físico. A mistura ou combinação dessas três emoções abre uma linha direta de comunicação entre a mente finita e pensante do homem e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? Abre aspas. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente, empregando-se o princípio da autossugestão. Fecha aspas. Essa frase oferece uma boa explicação para a importância do princípio da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente material ou monetário. À guisa de ilustração, considere o propósito para o qual, supostamente, você está lendo este livro. O objetivo imediato é, de certo, adquirir a habilidade de transformar o intangível impulso mental do desejo em sua contrapartida material, ou seja, dinheiro. Seguindo as instruções apresentadas nos capítulos sobre autossugestão e subconsciente, você pode convencer o seu subconsciente da sua crença de que receberá aquilo que está pedindo. O subconsciente, então, agirá com base nessa crença, desenvolvendo-a em forma de fé, seguida de planos definidos para a realização do seu objetivo. É extremamente difícil descrever o método para desenvolver a fé quando ela ainda não existe. É quase tão difícil quanto descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu cores e não dispõe de qualquer elemento para estabelecer a comparação. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido pela vontade depois que você domina os 13 princípios, pois se desenvolve voluntariamente pela aplicação e pelo uso desses princípios. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordens ao subconsciente. Talvez o significado fique mais claro a partir dessa explicação de um famoso criminalista sobre como os homens se tornam criminosos. Abre aspas. Quando, pela primeira vez, o indivíduo entra em contato com o crime, ele o abomina. Se mantém o contato por algum tempo, acostuma-se e o suporta. Se continua em contato por mais tempo, acaba por aceitá-lo, sendo dominado por ele. Fecha aspas. Isso equivale a dizer que qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material por meio dos processos mais práticos disponíveis. Agora, veja esta afirmativa. Abre aspas. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. Fecha aspas. As emoções ou a porção, entre aspas, sentimental dos pensamentos são fatores que emprestam vitalidade e ação a esses pensamentos.
Fé, amor e sexo, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma ação maior do que qualquer um deles, isoladamente. Não são somente os impulsos mentais misturados à fé que podem atingir e influenciar o subconsciente, mas também os que foram mesclados a qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. A partir dessa afirmativa, você pode entender que o subconsciente dispõe da mesma agilidade para transformar em seu equivalente material tanto um impulso mental de natureza negativa ou destrutiva, quanto o impulso mental de natureza positiva ou construtiva. Deve-se a isso o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam e que chamam de, entre aspas, azar ou, entre aspas, má sorte. Existem milhões de indivíduos que se acreditam, entre aspas, condenados à pobreza e ao fracasso por alguma estranha força sobre a qual creem não ter controle. São eles os criadores da própria infelicidade, em razão dessa crença negativa que é captada pelo subconsciente e traduzida em seu equivalente material. Este é o momento apropriado para reiterar que você pode transmitir ao seu subconsciente qualquer desejo que queira traduzir em seu equivalente material ou financeiro, mantendo-se num estado de expectativa ou crença de que essa transmutação realmente ocorrerá. A fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Não há nada que impeça você de, entre aspas, enganar o seu subconsciente, dando-lhe instruções por meio de autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho. Para fazer com que esse, entre parênteses, estratagema pareça mais real, sempre que você conversar com o seu subconsciente, proceda exatamente como se já possuísse o bem material que deseja. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença ou fé, a certeza de que será obedecida será por ele transformada em seu equivalente material, pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis. Certamente, você já possui material suficiente para estabelecer um ponto de partida para a experiência e a prática, por meio das quais poderá adquirir a capacidade de integrar a fé a qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição vem com o exercício, não basta ler as instruções. Sendo verdade que se pode virar criminoso pela associação com o crime, e esse é um fato conhecido, é igualmente verdadeira a ideia de ser possível desenvolver a fé pela sugestão intencional ao subconsciente. A mente acaba por absorver a natureza das influências que a dominam. Compreenda essa verdade e saberá por que é essencial saber das emoções positivas as forças dominantes da sua mente, eliminando as emoções negativas. A mente tomada por emoções positivas torna-se um abrigo favorável para o estado de espírito conhecido como fé. A fé pode, à vontade, transmitir ao subconsciente instruções que são aceitas e rapidamente postas em ação. A autossugestão pode induzir a fé. No decorrer dos tempos, os religiosos sempre aconselharam a humanidade a, abre aspas, ter fé, fecha aspas, nisso ou naquilo, neste ou naquele dogma ou credo, mas não lograram dizer ao povo como conseguir. Não explicaram que, abre aspas, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão, fecha aspas. Em linguagem acessível, vamos ver tudo o que sabemos sobre o princípio pela qual a fé pode ser criada ou desenvolvida. Tenha fé em você, fé no infinito. Antes de começar, vamos relembrar que fé é o, entre aspas, eterno elixir, que dá vida,
poder e ação ao impulso mental. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes e em voz alta. Fé é o ponto de partida para toda a acumulação de riqueza. Fé é a base de todos os, entre aspas, milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, combinado à prece, abre um canal direto de comunicação com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento criada pela mente finita do homem em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento por meio do qual as forças cósmicas da inteligência infinita podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Todas essas afirmativas podem ser provadas. A prova, simples e facilmente demonstrável, está ligada ao princípio da autossugestão. Vamos, pois, concentrar nossa atenção na autossugestão em que consiste e o que é capaz de realizar. Sabe-se que todo indivíduo acaba acreditando no que repete para si mesmo, seja verdade ou mentira. Uma mentira repetida continuamente passa a ser aceita como verdade. Cada um é o que é por causa de seus pensamentos dominantes, aqueles que recebem permissão de ocupar a mente. Os pensamentos que alguém deliberadamente coloca na própria mente, alimenta e combina a uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, ato ou feito seu. Preste atenção à importância desta verdade. Abre aspas. Pensamentos combinados a quaisquer sentimentos ou emoções constituem uma força, entre aspas, magnética, que atrai pelas vibrações do éter outros pensamentos similares ou relacionados. Fecha aspas. Portanto, um pensamento, entre aspas, magnetizado com emoção pode ser comparado à semente que, quando plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes até transformar-se em milhões de incontáveis sementes da mesma espécie. O éter é uma imensa massa cósmica de eternas forças de vibração. Constitui-se tanto de vibrações destrutivas quanto de vibrações construtivas. Carrega sempre vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, miséria, bem como vibrações de prosperidade, saúde, sucesso e felicidade, tão certo como carrega, por meio do rádio, o som de centenas de orquestrações musicais e centenas de vozes humanas, todas mantendo sua individualidade e suas formas de identificação. A mente humana atrai continuamente as vibrações existentes na imensidão do éter, que sejam capazes de unir-se em harmonia àquelas que a dominam. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito guardado em nossa mente atrai das vibrações do éter um grande número de semelhantes, adiciona esses, entre parênteses, aparentados, à própria força e cresce até tornar-se dominante, mestre motivador do indivíduo em cuja mente foi abrigado. Agora voltemos ao ponto de partida. Vamos ver como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente. É muito simples, pela repetição. Aí está o porquê de pedirmos que você registre por escrito o seu maior propósito ou alvo principal definido, preservando-o na memória e repetindo-o em alto e bom som, dia após dia, até que as vibrações sonoras alcancem o seu subconsciente. Somos o que somos pelas vibrações dos pensamentos que escolhemos e registramos, através dos estímulos do nosso dia a dia.
Decida-se a afastar as influências de um ambiente infeliz e a manter a vida em ordem. Examinando as suas vantagens e desvantagens mentais, você descobrirá que a sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada e a timidez pode ser transformada em coragem, com a ajuda do princípio da autossugestão. Esse princípio pode ser aplicado de maneira bem simples. Basta escrever, memorizar e repetir os impulsos mentais positivos, até que se tornem parte do equipamento operacional do seu subconsciente. A fórmula da autoconfiança. Primeiro, sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo, aqui e agora, começar a agir imediatamente. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente, na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Terceiro, sei que, pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo, até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Quinto, percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar, a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim, não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do meu desejo de servi-los. Eliminarei hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, pois acreditarei neles e em mim. Assinarei meu nome nesta fórmula, como garantia de preservá-la na memória e lê-la em voz alta uma vez por dia, com fé plena de que, gradualmente, influenciarei meus pensamentos e minhas ações de maneira a tornar-me uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante. Por trás dessa fórmula há uma lei da natureza, ainda não explicada, que sempre confundiu os cientistas. Os psicólogos a chamaram de, entre aspas, autossugestão, e assim ficou. Pouco importa o nome dado a essa lei, o importante é que ela funciona, para a glória e o sucesso da humanidade, desde que usada construtivamente. Por outro lado, se usada destrutivamente, funciona com a mesma eficácia. Nessa afirmação, pode ser encontrada uma verdade muito importante. Aqueles que sucumbem à derrota e acabam a vida na pobreza, na miséria e no sofrimento, aplicaram negativamente o princípio da autossugestão. A causa está no fato de que todo impulso mental tem a tendência de tomar a forma de seu equivalente material. O subconsciente, laboratório químico no qual todo impulso mental é combinado e preparado para transformar-se em realidade física, não faz distinção entre impulsos mentais construtivos e destrutivos. Ele funciona a partir do material com o qual é alimentado,
por meio dos nossos impulsos mentais. O subconsciente transforma tão prontamente em realidade um pensamento provocado pelo medo, quanto outro gerado pela coragem ou pela fé. Os anais da medicina são ricos em ilustrações de casos de, abre aspas, suicídio por sugestão, fecha aspas. Uma sugestão negativa, assim como qualquer outro meio letal, pode levar à morte. Em uma cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, um bancário chamado Joseph Grant, abre aspas, tomou emprestada, fecha aspas, uma grande soma em dinheiro do banco, sem o conhecimento dos diretores, e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor foi verificar as contas. Grant deixou o banco, tomou um quarto num hotel local e, quando o acharam, 3 dias depois, estava deitado na cama, lamentando-se e gemendo, repetindo sem parar. Abre aspas. Meu Deus, isso vai me matar. Não posso suportar essa desgraça. Fecha aspas. Em pouco tempo, estava morto. Os médicos diagnosticaram o caso como, abre aspas, suicídio mental. Fecha aspas. Quando usada construtivamente, a eletricidade faz girar as engrenagens da indústria, prestando bons serviços. Se mal empregada, pode extinguir a vida. Com a lei da autossugestão, acontece o mesmo. Conforme o entendimento e a aplicação, pode levar à paz e à prosperidade ou em direção ao vale da miséria, do fracasso e da morte. Se você encher a mente de medo e duvidar de sua capacidade de utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará esse espírito de descrédito, adotando-o como padrão que o subconsciente transformará em seu equivalente material. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Assim como o vento leva uma embarcação para o leste e outra para o oeste, a lei da autossugestão pode fazer você progredir ou regredir, conforme a disposição das velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual é possível alcançar níveis de realização surpreendentes, é bem descrita nestes versos. Abre aspas. Se pensa que está derrotado, você estará. Se pensa que não tem coragem, você não terá. Se gosta de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que não vencerá. Se pensa que vai perder, você está perdido, porque, pelo que se vê, o sucesso começa com a vontade, tudo depende do estado de espírito. Se pensa ser inferior, você é. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si, para ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas, pelo mais forte ou pelo mais rápido, mas cedo ou tarde vencerá aquele que pensa que pode. Fecha aspas. Observe as palavras em destaque e vai captar exatamente o que o poeta quis dizer. Em algum lugar dentro de você, talvez nas células do cérebro, repousa, adormecida, a semente da realização que, se estimulada e ativada, é capaz de levá-lo a alturas inimagináveis. Assim como o virtuose consegue extrair os mais belos sons das cordas de um violino, você pode fazer o gênio que dorme em seu cérebro despertar e apontar-lhe o caminho do sucesso. Até completar 40 anos, Abraham Lincoln foi um fracasso em tudo o que tentou. Foi um, abre aspas, João Ninguém, fecha aspas, até que uma experiência extraordinária ocorreu em sua vida, estimulando o gênio que trazia adormecido no coração e no cérebro e dando ao mundo um grande homem. Essa, entre aspas, experiência
misturou-se com emoções de tristeza e amor, chegando até ele por intermédio de Anne Rutledge, a única mulher que realmente amou. É fato notório que a emoção do amor é parente próxima do estado de espírito que chamamos fé, porque o amor quase chega a transformar impulsos mentais em seus equivalentes espirituais. Durante o trabalho de pesquisa para esse livro, com a análise das vidas e dos feitos de centenas de indivíduos que alcançaram realizações extraordinárias, ficou claro que, por trás de quase todos eles, havia o amor de uma mulher. A emoção do amor cria, no coração e no cérebro humanos, um campo favorável de atração magnética que causa um afluxo das mais elevadas e melhores vibrações em suspensão no espaço. Se deseja comprovar o poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que a empregaram. No topo da lista vem o Nazareno. O cristianismo é a maior força a influenciar a mente dos homens. A base do cristianismo é a fé, não importa quantos possam ter deturpado ou interpretado equivocadamente o significado dessa grande força, tampouco quantos dogmas e crenças que não refletem sua doutrina tenham sido criados em seu nome. A essência dos ensinamentos e das realizações de Cristo, que podem ter sido interpretadas como, entre aspas, milagres, eram nada mais, nada menos, que fé. Se existe o fenômeno chamado, entre aspas, milagre, ele é produto desse estado de espírito chamado fé. Alguns professores de religião e muitos dos que se dizem cristãos não compreendem nem praticam a fé. Vamos considerar o poder da fé exercido por um homem conhecido em todo o mundo civilizado, Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, o mundo tem um dos mais incríveis exemplos das possibilidades da fé. Gandhi foi mais poderoso do que qualquer outro homem vivo de seu tempo, e isso sem contar com qualquer das armas que habitualmente acompanham o exercício do poder, tais como navios de guerra, soldados ou material bélico. Gandhi não possuía dinheiro, nem casa, nem roupas, mas tinha poder. Como isso era possível? Gandhi conquistou o poder com base em sua compreensão do princípio da fé e em sua habilidade de transplantar essa fé para a mente de 200 milhões de pessoas. Gandhi realizou, pela influência da fé, o que o mais forte poderio militar não conseguiu nem jamais conseguirá fazer com seus soldados e seu equipamento militar. Ele realizou o feito extraordinário de convencer 200 milhões de mentes a se unirem e agirem em harmonia, como se fossem uma só. Que outra força sobre a face da terra, a não ser a fé, conseguiria tanto? Chegará o dia em que empregados e empregadores descobrirão as possibilidades da fé. Esse dia está nascendo. O mundo inteiro tem tido a oportunidade de testemunhar o que a falta de fé pode causar à economia. Certamente, a civilização produziu um número suficiente de seres humanos inteligentes para fazerem uso da grande lição que a desaceleração da economia ensinou ao mundo. Nesse período, o mundo teve inúmeras provas de que o medo amplamente disseminado paralisa as engrenagens de indústrias e empresas. Dessa experiência, surgirão líderes nos meios empresarial e industrial que se beneficiarão do exemplo que Gandhi nos legou, aplicando aos negócios a mesma tática que ele utilizou para reunir o maior número de seguidores que o mundo já viu.
Esses líderes brotarão entre os trabalhadores anônimos das usinas siderúrgicas, das minas de carvão, das fábricas de automóveis, em cidades grandes e pequenas. O mundo dos negócios vai mudar, não tenha dúvida. Os métodos do passado, baseados na combinação econômica de força e medo, serão substituídos por melhores princípios de fé e cooperação. Trabalhadores receberão mais do que salários. Aqueles que sustentam a empresa participarão dos lucros. Mas, primeiro, precisam ser mais dedicados e parar com conflitos e disputas. Precisam conquistar o direito à participação nos lucros. Além do mais, e isso é o mais importante de tudo, os líderes serão indivíduos capazes de compreender e aplicar os princípios de Mahatma Gandhi. Somente assim conseguirão despertar em seus seguidores o espírito de completa cooperação, que constitui o poder em sua forma mais elevada e duradoura. Esta estupenda era tecnológica em que vivemos e da qual estamos apenas emergindo, tomou a alma dos homens. Os líderes tratam os funcionários como peças de engrenagem. Foram forçados a isso como resultado de negociações, segundo as quais os empregadores recebem sem dar, o que prejudica todos os envolvidos. A palavra de ordem no futuro será alegria e felicidade para o ser humano. E, quando esse estado de espírito for atingido, os resultados serão muito melhores do que aqueles do tempo em que o empregado não conseguia combinar fé, interesses pessoais e trabalho. Devido à necessidade de fé e cooperação na administração de empresas e indústrias, será interessante e proveitoso analisarmos um evento que possibilita a perfeita compreensão do método pelo qual industriais e empresários acumularam grandes fortunas: dar antes de tentar receber. O evento escolhido como exemplo data de 1900, quando a United States Steel Corporation foi formada. Ao ler a história, guarde estes fatos fundamentais e compreenderá como as ideias se converteram em enormes fortunas. Primeiro, a enorme United States Steel Corporation nasceu na mente de Charles M. Schwab, sob a forma de uma ideia criada em sua imaginação. Segundo, ele acrescentou fé à ideia. Terceiro, formulou um plano para transformar a ideia em realidade material e financeira. Quarto, colocou o plano em ação, com o famoso discurso no University Club. Quinto, aplicou o plano com persistência, levando-o adiante, com base em uma decisão firme, até concretizá-lo. Sexto, seu desejo ardente preparou o caminho para o sucesso. Se você faz parte daqueles que se perguntam como as grandes fortunas foram acumuladas, a história da criação da United States Steel Corporation tem muito a contar. Se ainda duvida de que as pessoas possam pensar e enriquecer, poderá ver claramente nesta história a aplicação de grande parte dos 13 princípios descritos neste livro. Essa surpreendente descrição do poder de uma ideia foi relatada em cores vivas por John Lowell no New York World Telegram, que gentilmente permitiu a reprodução da matéria. Um belo discurso de $1 bilhão após o jantar. Abre aspas. Na noite de 12 de dezembro de 1900, quando cerca de 80 pessoas da elite financeira mundial encontraram-se no salão de banquetes do University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem vindo do Oeste, poucos convidados perceberam estar diante do mais importante episódio da história
da indústria dos Estados Unidos. J. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, muito agradecidos pela hospitalidade com que foram recebidos por Charles M. Schwab na visita que haviam feito pouco tempo antes a Pittsburgh, organizaram um jantar para apresentar o, abre aspas, homem do aço, fecha aspas, de 38 anos, a nata da sociedade financeira do leste. Não esperavam, porém, o impacto que ele causaria na reunião. Na verdade, Schwab havia sido prevenido pelos amigos de que o grupo de abastados de Nova York não se deixaria impressionar pela oratória e que, caso não quisesse entediar os Stillmans, Harrimans e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a uns 15 ou 20 minutos de superficialidade e só. Inclusive John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como pedia sua alta posição, pretendia honrar a mesa do banquete com sua presença apenas por um breve tempo. E, no que se refere à imprensa e público, o evento era de tão pouca importância que não lhe foi feita qualquer referência nos meios de comunicação. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados saborearam os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa sobre assuntos cuidadosamente escolhidos. Entre os banqueiros e corretores presentes, poucos conheciam Schwab, cuja carreira florescera nos arredores do rio Monongahela. Porém, antes que terminasse a noite, todos, inclusive Morgan, o mago das finanças, ficariam impressionados e a United States Steel Corporation, um bebê de $1 bilhão, seria concebido. É pena que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. Alguns pontos foram repetidos em outra ocasião, durante um encontro semelhante, dessa vez com banqueiros de Chicago. E ainda mais tarde, quando o governo entrou com uma ação para dissolver o Truste do Aço, ele deu, do banco das testemunhas, sua versão dos argumentos que estimularam Morgan a uma frenética atividade financeira. É provável, no entanto, que tenha sido um discurso despretensioso, nada rebuscado, pois as sutilezas de linguagem nunca preocuparam Schwab, cheio de sátiras combinadas com graça e inteligência. Apesar disso, sua fala teve uma força e um efeito estimulantes sobre os 5 bilhões de capital estimado, representado pelos convivas. Depois de Schwab falar durante 90 minutos, enquanto os participantes da reunião se encontravam ainda sob o encanto de suas ideias, Morgan o levou para um canto discreto, onde se sentaram e, balançando as pernas do alto do assento desconfortável, conversaram por mais de 1 hora. A mágica da personalidade de Schwab atuava à força máxima, mas o mais significativo e marcante foi o programa bem elaborado e claramente definido, apresentado por ele para a ampliação da Steel. Muitos tentaram fazer Morgan se interessar pela formação de um truste do aço, à maneira das associações de biscoitos, arames, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John W. Gates, sempre ousado, pressionou-o, mas Morgan não confiou nele. Os jovens Moore, Bill e Jim, corretores de ações de Chicago, responsáveis pela união de um truste de fósforos com uma empresa de biscoitos, também insistiram e falharam. Albert H. Gary, o sisudo advogado, desejou promover o assunto, mas não era suficientemente bom para impressionar.
até a eloquência de Schwab levar Morgan às alturas, de onde pôde visualizar os bons resultados do mais arrojado empreendimento financeiro já concebido, o projeto tinha sido considerado o sonho delirante de alguém em busca de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou, na geração anterior, a atrair milhares de companhias pequenas e, às vezes, mal administradas, para grandes e competitivas associações, tornou-se atuante no mundo do aço pelos meios técnicos desse jovial pirata dos negócios, John W. Gates. Ele já havia formado a American Steel and Wire Company, resultado da fusão de uma cadeia de pequenas empresas, e criaram junto com Morgan a Federal Steel Company. A National Tube e a American Bridge eram duas outras firmas de Morgan, e a Moore Brothers havia abandonado o negócio dos fósforos e dos biscoitos para formar o grupo americano, setores de folha de Flandres, de aros de aço, de chapas de aço e a National Steel Company. No entanto, essas associações eram insignificantes, se comparadas ao gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, com 53 sócios e proprietários. As empresas podiam associar-se à vontade, mas, ainda que operassem em bloco, não representariam qualquer ameaça à organização de Carnegie, e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês Carnegie também o sabia. Das magníficas alturas do castelo Esquibo, ele havia percebido, primeiro com deleite e depois com ressentimento, as tentativas de inclusão das pequenas empresas de Morgan em seu negócio. Quando as tentativas começaram a tornar-se ousadas demais, a disposição de Carnegie traduziu-se em raiva e retaliação, e ele decidiu copiar cada uma das fábricas rivais. Até aí, não havia demonstrado interesse em arames, aros ou lâminas. Ao contrário, ficava satisfeito em vender para essas companhias o aço bruto e deixar que trabalhassem o material da forma que desejassem. Então, com Schwab e seu hábil tenente, planejou encostar os inimigos na parede. Assim, no discurso de Charles M. Schwab, Morgan viu a resposta para seu problema de associação. Um truste sem Carnegie, o maior deles todos, não seria um truste de forma alguma. Seria, como disse um escritor, um pudim de ameixas sem as ameixas. O discurso de Schwab, na noite de 12 de dezembro de 1900, embora não fosse uma clara afirmativa, sugeria, sem dúvida, que a enorme empresa de Carnegie poderia unir-se às de Morgan. Ele falou sobre o futuro do aço no mundo, a reorganização para a eficiência, a especialização, a dissolução das fábricas mal-sucedidas, com a concentração de esforços naquelas em crescimento, o comércio de minério, a economia nos departamentos administrativo e operacional e a conquista de mercados estrangeiros. Mais do que isso, disse aos especuladores presentes onde estavam os erros de sua habitual roubalheira. Seu propósito, ele concluiu, era criar monopólios, aumentar preços e obter gordos dividendos como prêmio. À sua maneira entusiástica, Schwab condenou o sistema. A falta de visão de tal política, disse aos ouvintes, ficava patente pelo aprisionamento do mercado em uma era em que tudo apontava para a expansão. Argumentou que o barateamento do custo do aço criaria um mercado em permanente expansão, com a descoberta de novos usos e a conquista de uma boa fatia do mercado mundial. Na verdade, embora não o soubesse, Schwab foi um apóstolo da moderna produção em massa. Assim, o jantar no University Club chegou ao fim.
Morgan foi para casa pensar nas otimistas previsões de Schwab. Este voltou a Pittsburgh para dirigir o negócio de aço para W. Andra Carnegie, enquanto Gary e os demais retornaram ansiosos ao mercado de ações à espera do próximo movimento. Não foi preciso esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o grande número de razões que Schwab colocara diante dele. Quando teve certeza de que não resultaria dali uma indigestão financeira, chamou Schwab e o achou um tanto retraído. Schwab disse que o Sr. Carnegie poderia não gostar se descobrisse que o presidente de sua companhia flertava com o imperador de Wall Street, a rua na qual o chefe prometera jamais pisar. Então, foi sugerido por John W. Gates, o intermediário, que se Schwab por acaso estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia, então J. P. Morgan poderia também estar lá por coincidência. No entanto, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente adoentado em casa, em Nova York. Assim, pressionado pelo convite do superior, Schwab foi a Nova York e apresentou-se ao financista. Alguns historiadores econômicos acreditam que, do início ao fim da história, a cena foi dirigida por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab, o famoso discurso, o encontro noturno no domingo entre Schwab e o rei do dinheiro seriam eventos arranjados pelo astucioso escocês. A verdade é exatamente o oposto. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele não sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, estaria disposto a ouvir uma oferta de compra, especialmente em se tratando de um grupo que, segundo ele, não tinha um só santinho entre seus integrantes. Mas Schwab foi para o encontro levando 6 folhas escritas de próprio punho, cheias de números precisos que representavam o valor concreto e a potencial capacidade de ganhos de cada uma das siderúrgicas que ele considerava estrelas essenciais no novo firmamento do metal. 4 homens estudaram os números a noite toda. O chefe, claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do direito. 4 homens estudaram os números a noite toda. O chefe, claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, um cavalheiro e conhecedor do assunto. O terceiro era John W. Gates, a quem Morgan não levava a sério, considerando-o um jogador. O quarto era Schwab, que, na época, sabia mais sobre o processo de fazer e vender aço do que qualquer um. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh não foram questionados em momento algum. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, então valia tanto e não mais. Insistiu também que só fossem incluídas na operação as empresas indicadas por ele. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição dos amigos, que queriam descarregar suas companhias nos amplos ombros de Morgan. Assim, deixou de fora, deliberadamente, diversas grandes firmas sobre as quais os Walruses e Carpenters de Wall Street tinham pousado olhos cobiçosos. O dia amanhecia. Morgan se levantou e endireitou as costas. Só uma pergunta não fora respondida. Você acha que pode persuadir Andrew Carnegie a vender? Perguntou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se você conseguir que ele venda, eu me encarrego da questão, disse Morgan. Até aí tudo bem. Mas será que o Carnegie venderia? Quanto pediria?
Schwab pensava em algo em torno de 320 milhões de dólares. De que maneira ele receberia esse pagamento? Em ações ordinárias ou preferenciais? Em títulos? Em dinheiro? Ninguém pode levantar 1/3 de bilhão de dólares em dinheiro. Em janeiro, houve uma partida nos semicongelados campos de golfe de St. Andrews, em Winchester, que Andrew Carnegie disputou embrulhado em suéteres para suportar o frio, enquanto Charles Schwab falava sem parar, como de hábito, para manter o espírito alerta. Todavia, nenhuma palavra sobre negócios foi mencionada até que a dupla sentou-se, no calor aconchegante do chalé de Carnegie. Então, usando a mesma persuasão com que havia hipnotizado 80 milionários no University Club, Schwab derramou as tentadoras promessas de aposentadoria no conforto dos milhões não declarados, para satisfazer os caprichos sociais do outro. Carnegie capitulou, escreveu um número numa folha de papel, entregou-a a Schwab e disse: "Certo, é por esta quantia que venderemos." A quantia era de aproximadamente 400 milhões de dólares, e ele chegou a tal cifra tomando como preço básico os 320 milhões mencionados por Schwab, mais 80 milhões que representavam o valor do aumento de capital dos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan em tom lamentoso: "Eu devia ter pedido mais 100 milhões de dólares." "Se tivesse pedido, teria conseguido", disse Morgan em tom animador. Houve um certo alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou, informando que a comunidade internacional do aço estava assustada com a gigantesca associação. O reitor Hadley, de Yale, declarou que, a menos que os trustees fossem regulados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Porém, o hábil manipulador de ações, Kenney, colocou mãos à obra e empurrou as novas ações para o público com tanta disposição que todo o excesso, estimado em cerca de 600 milhões de dólares, foi absorvido num piscar de olhos. Dessa forma, Carnegie teve seus milhões, o grupo de Morgan ficou com 62 milhões de dólares pelo incômodo, e todos os rapazes de Gates e Gary receberam sua cota de milhões. Schwab, aos 38 anos, teve sua recompensa. Tornou-se presidente da nova corporação e permaneceu no controle até 1930. A dramática história de Big Business que você acabou de ler foi incluída neste livro porque é uma perfeita demonstração do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente material. Imagino que alguns leitores questionarão a declaração de que um mero e intangível desejo possa converter-se em seu equivalente material. Não se pode converter nada em alguma coisa. A resposta está na história da United States Steel. Essa organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano pelo qual a organização recebeu as usinas siderúrgicas que lhe deram estabilidade financeira foi criado na mente desse mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que formaram a United States Steel. As siderúrgicas e o equipamento mecânico adquiridos pela corporação, depois que ela teve sua existência legalizada, foram secundários, mas uma análise cuidadosa mostrará o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pela corporação aumentou mais ou menos em 600 milhões de dólares,
simplesmente pela transação que as consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mais a fé com que ela foi transportada para as mentes de J. P. Morgan e dos outros, foi vendida com um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é propriamente uma soma insignificante para uma ideia. O que aconteceu com alguns daqueles que pegaram sua parte no lucro de milhões de dólares resultante dessa transação é assunto que não nos preocupa no momento. O principal aspecto da extraordinária realização é que ela serve como prova inquestionável da importância da filosofia descrita neste livro, porque essa filosofia foi a base de toda a transação. Além disso, a viabilidade da filosofia ficou clara com a prosperidade da United States Steel Corporation, que se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que o lucro de 600 milhões de dólares, obtido com a ideia de Schwab, foi merecido. A riqueza começa em forma de pensamento. O volume da riqueza é limitado pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando for negociar com a vida o preço daquilo que você quer. Lembre-se também de que o criador da United States Steel Corporation era praticamente desconhecido na época. Até dar à luz a sua famosa ideia, ele era apenas o homem de confiança de Andrew Carnegie. Depois disso, galgou rapidamente uma posição de poder, fama e riqueza.